Não existe a menor dúvida que medidas de restrição de mobilidade são eficazes em situações de pandemia. Só nesta pandemia que a gente está vivendo, a gente já acumulou inúmeros exemplos, tanto da aplicação dessas medidas e o seu consequente resultado positivo, quanto da não aplicação e os seus resultados desfavoráveis. Eu não vou ficar citando aqui exemplos e mais exemplos, porque isso já está muito claro, eu só ia perder tempo de vídeo com isso. Seria supérfluo e é fácil achar esse tipo de informação por aí. Mas o que ainda é discutido por muitas pessoas é sobre a sua necessidade, ou se é realmente imprescindível e se a gente não podia fazer outra coisa. Nesse vídeo eu pretendo comentar sobre os argumentos que eu vejo das pessoas que não são favoráveis às medidas de fechamento. Pelo menos os argumentos mais comuns que me chegam aos olhos. Então, vamos prosear? Me parece que o primeiro e ainda mais comum desses argumentos, embora já menos do que antes, é sobre o impacto econômico e social dessas medidas. Bom, nós estamos numa pandemia, impactos vão haver de qualquer maneira. A questão é saber como gerenciar e qual medida vai gerar menos impacto. Mas meus dois últimos vídeos já foram sobre isso, então eu não vou ficar entrando em maiores detalhes sobre esse tema. Resumindo, parece haver um consenso entre especialistas, economistas, banqueiros, etc., de que a não adoção dessas medidas é pior, ou seja, traria piores resultados econômicos e sociais do que a adoção delas. Mas claro, essas medidas têm que ser bem administradas, coordenadas, com a escolha correta do grau de afastamento em cada momento, em cada região e com o auxílio emergencial do governo para proteger ao máximo as pessoas, empresas e a economia. Maiores informações a respeito disso estão nas referências que eu deixei nos meus vídeos anteriores, nos dois últimos. Outro argumento é de que nós já adotamos essas medidas de fechamento no Brasil e ainda estamos aqui. Elas não funcionaram, porque a gente está ainda nessa situação, né? Bom, primeiro que aqui no Brasil essas medidas foram tomadas sem uma coordenação central. Muitas vezes sem critérios técnicos bem definidos ou orientados, cada um fazendo do jeito que achava melhor. E o governo federal, que deveria ser a coordenação central, não só não coordenou, como combateu essas medidas. Então foi uma espécie de briga, foi muito bagunçado. E essa desordem aí só serviu para alimentar essa desculpa, de que já foi implantado e não deu certo. Apesar de que não deu certo mais ou menos, né? Não deu certo do jeito que poderia ter dado, mas ao que tudo indica foi melhor, ou na verdade bem menos pior do que se não tivesse sido adotado. Apesar de que sobre isso agora eu não tenho dados concretos para argumentar de verdade, eu acabo que eu estou dando só opinião e eu não gosto muito de ficar lidando com opinião, não. Então vamos para o próximo. Também se fala em achar alternativas para o lockdown. De início me parece que é um pouco estranho assim, falar de alternativas, porque as diversas medidas elas não necessariamente substituem umas às outras. O que existe são medidas combinadas, que seria a vacinação, afastamento social, máscaras de melhor qualidade, conforme está sendo recomendado hoje, e higiene, principalmente com a lavagem frequente das mãos, uso de álcool em gel, etc. Eu não vi ninguém até agora falando que a gente tem que fazer só lockdown, que não precisa vacina, que só o lockdown é importante ou o que seja. Me parece, na verdade, que são as pessoas que não são favoráveis que querem tirar esse item da lista, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vacinação. Bom, sério, na nossa situação, quando é que a gente vai ter uma vacinação decente e até lá, como é que fica? E mesmo que a gente tivesse, até vacinar um número relevante de pessoas, dar a segunda dose, esperar fazer efeito, esperar baixar a curva, até lá vai continuar morrendo gente e tendo efeitos sociais e econômicos. Mas principalmente a gente vai continuar sendo um possível celeiro de variantes mais virulentas que podem até ser mais resistentes às vacinas. É por isso que se fala em medidas combinadas. Cada uma tem o seu lugar, o seu momento, elas não necessariamente se substituem. Outra possível alternativa seria o tratamento preventivo ou precoce. Olha, isso já foi dúvida no passado, mas agora já é conhecimento adquirido de que isso não funciona. Até agora eu só vi gente falando de evidência anedótica, inclusive médicos. Ou seja, eu usei, sarei, meu vizinho, o irmão da tia, do amigo, usou e sarou.
Quem que não sabe hoje em dia que uns 80% da população que pegar o Covid vai sarar normalmente? Seja usando kit Covid, seja tomando guaraná, água com açúcar, pílula de cocô ou que seja. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também uma aula de atualização para médicos de um especialista sobre tratamento medicamentoso. Inclusive com uma certa ênfase nessa ideia de tratamento precoce. Eu já deixei o link desse vídeo no meu vídeo anterior. Aqui ele cita e mostra os dados dos estudos, os testes e tem as referências. Como é uma aula de um profissional, ele não está dando a opinião dele, ele está mostrando e explicando os dados e os fatos que a gente sabe hoje em dia. Eu digo isso porque faz uns 2 dias, por acaso, eu vi parte de um programa religioso evangélico em que, eu imagino que seja um pastor, estava falando desse assunto. Ele citou o já velho e batido argumento da economia, aí ele começou a falar do tratamento precoce. O que eu achei interessante é que para ele, ouvir ou se informar a respeito da ciência é ouvir o que os médicos estão dizendo. Aí ele começa a falar que tem médicos que dizem uma coisa, outros médicos dizem outra, então por que olhar só para um lado da ciência, por que não ouvir o outro lado? Ou seja, ele confunde, ele acha que o que a ciência diz é o que os médicos dizem, portanto, a ciência tem 2 lados, já que os médicos dizem coisas diferentes. Olha só, quem faz ciência são os cientistas. E os estudos, com todos os seus dados e informações, eles são publicados na literatura científica. Os médicos ou qualquer outro profissional, eles não são cientistas, a não ser que eles trabalhem com pesquisa também, tá? Mas cientista é cientista. Se o Zé da esquina, que nunca se formou em nada, aprender a fazer um levantamento em bases de dados científicas e aprender a ver os dados, as informações que estão lá, ele pode ter muito mais razão do que qualquer médico que diga o contrário. Por isso eu estou deixando esse vídeo aqui que eu falei. Não é o cara que está falando simplesmente, ele está apresentando a literatura científica. Os dados e as referências estão lá para quem quiser e puder e souber conferir. O que mais tem é profissional, incluindo médicos, falando besteira na internet, na televisão às vezes. Muitas vezes falando coisas que não têm menor embasamento científico. Então, a voz dos profissionais não significa a voz da ciência. A voz da ciência é a literatura científica. Bom, outra opção seria a testagem e o rastreio de doentes e pessoas que tiveram contato com eles. Mas ninguém mais está falando disso atualmente. O Brasil parece que nunca nem pensou nessa possibilidade e não vai ser agora que isso vai acontecer. A gente nem tem testes para isso, mas hoje a quantidade de novos casos que está aparecendo já está atingindo a nossa capacidade de testagem. Ou seja, é bem possível que nós não vamos conseguir mais detectar eficientemente um aumento de casos simplesmente porque a gente já atingiu a capacidade máxima de testar. Se aumentar o número de casos, a gente não vai mais conseguir testar, simplesmente. Então essa não é uma opção. Outra coisa que tem sido comentada em alguns momentos, pelo menos que eu tenho visto, a questão do suposto roubo dos governadores. Bom, algumas pessoas parecem que mais preocupadas com o lado político, de defender o bolsonarismo, por exemplo, citam o roubo de alguns governadores de dinheiro repassado pelo governo federal para a saúde que deveria servir para abrir novos leitos de UTI, por exemplo. Eu não estou muito bem informado se esse suposto roubo é verdadeiro, se isso já está comprovado ou não. Mas de qualquer forma, vou tomar aqui por verdade isso. Então a culpa do colapso do sistema de saúde seria dos governadores. E eles dizem que são as outras pessoas que ficam politizando o assunto, né? Sempre os outros. Aliás, essa é a desculpa coringa. Se alguém respondeu uma informação errada, desmentiu uma mentira, e isso era defendido pelo Bolsonaro, então a pessoa está politizando. Se o Bolsonaro resolver dizer que Papai Noel vai trazer vacina e alguém mostrar que isso não tem cabimento, então essa pessoa está dizendo isso porque tem motivação política por trás. Essa é uma das desculpas universais atualmente quando não se consegue refutar alguma coisa. Mas voltando ao negócio do suposto roubo dos governadores. Mesmo que esse roubo não tivesse ocorrido, todo o dinheiro, o suposto dinheiro repassado pelo governo federal tivesse sido utilizado para abrir novas UTIs, quantas vagas essas pessoas seriam necessárias para evitar o colapso? Quantos novos profissionais, nessa escassez de profissional que a gente está tendo, seria necessário para colocar essas UTIs em funcionamento? Com esse colapso que a gente está vivendo, o máximo iria atrasar em alguns dias ou algumas semanas o problema.
E mesmo sem levar isso em consideração, esse argumento é como dizer que se a gente construir hospitais e toda uma estrutura e serviços especializados em atendimento a acidentes de trânsito, então não precisa mais prevenir, não precisa mais da manutenção nas estradas, fiscalização, multas das infrações de trânsito, etc. Não precisa mais desse tipo de trabalho. É só deixar o povo se acidentar que a gente atende depois no serviço. Ou seja, não tem sentido isso. Outra conversa é sobre a questão das liberdades individuais. Esse argumento me parece que não vai muito longe. Até o senso comum diz que o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Será que a gente precisa lembrar que a gente está vivendo uma situação de exceção em que o direito de ir e vir pode ferir o direito dos outros à saúde? Aqui cabe aquela história, que nem sei se é verdade, mas parece que é da Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo que não seja verdade, o argumento permanece. Na verdade, eu até estou vendo agora, parece que foi o Felipe Neto que levantou essa analogia. Mas enfim, na Segunda Guerra, pediram aos londrinos para apagar as luzes à noite, para que bombardeiem os inimigos não soubessem onde atacar. Nenhum londrino disse, é meu direito deixar a luz acesa, porque isso ia ferir o direito dos outros de estarem seguros, né? É a mesma coisa com relação ao uso de máscara ou essa questão do direito de ir e vir. Enfim, e aí, por mais que se fale dessa ideia, ela me parece que não vai mais longe do que isso, conforme eu já comentei. Para finalizar, eu queria citar aqui uma postagem que eu cheguei a ver circular, mas não muito. Parece que ela é tão cínica que eu acho que nem os negadores se animaram muito com ela. É aquela postagem de um acontecimento recente lá na Alemanha, com a Angela Merkel. É essa imagem dela, escrita enorme em cima, errei. Merkel desiste de confinamento mais rígido na Alemanha e pede desculpas. Dá a impressão que ela está desistindo e pedindo desculpas e dizendo que errou de confinamento, no geral, né? Como se o lockdown em si fosse uma coisa errada. Em pronunciamento, Merkel afirmou que a proposta de fechar comércios foi um erro e pediu desculpas aos alemães pela incerteza provocada pelo anúncio. Esse é mais um exemplo daquela hipocrisia de dizer uma grande mentira juntando vários pedacinhos escolhidos de verdades fora de contexto. Angela Merkel, ela voltou atrás por não ter organizado direito o fechamento, ter feito isso muitas pressas, parece que um dia antes. As autoridades sanitárias lá avisaram que podia gerar mais aglomeração ainda, porque sendo pegos assim de surpresa, sem tendo tempo para se preparar, eles provavelmente iam correr aos supermercados, a outros lugares e acabar gerando muita aglomeração. O espaço de tempo foi muito curto. E eles ainda criticaram que 5 dias seria muito pouco para ter resultados relevantes. Então, olha, os caras juntaram frases verdadeiras para dizer justamente o contrário da realidade. O problema foi essas medidas de fechamento terem sido anunciadas muito em cima da hora, sem um planejamento adequado e durante um período muito curto. E a postagem faz acreditar exatamente o contrário da realidade. Então, veja, é lamentável, não tenho o que dizer. É lamentável esse tipo de coisa. A falta de honestidade, a hipocrisia, enfim, é surpreendente. Bom, a ideia é essa, por enquanto é isso. Obrigado e até a próxima.